As questões relacionadas com a carreira são hoje fonte de grande ansiedade e de profundas feridas na autoestima das pessoas. E nós não estamos falando daquelas que ainda lutam pela sua sobrevivência material, muito pelo contrário. As pessoas que padecem de ansiedade com a carreira são relativamente bem-sucedidas e elas sofrem não porque a sua sobrevivência material está constantemente ameaçada, mas porque elas são inseguras quanto ao alcance das metas cada vez mais altas que elas colocam para si próprias. Para a gente entender melhor isso, vamos voltar 40 ou 50 anos no tempo. Naquela época, as pessoas trabalhavam para viver. Elas trabalhavam para pagar as contas do mês e para viver aquele mês e para fazer aquilo que elas gostavam. Hoje em dia, as pessoas que ficam ansiosas com a carreira não se preocupam tanto com pagar as contas do mês, viver aquele mês e nem com fazer aquilo que elas gostam. Elas se preocupam apenas com o alcance das metas, sempre as metas. As metas é que estão sempre no foco da atenção dessas pessoas. Vamos fazer uma analogia com um jogo qualquer, como o jogo de futebol. Tem aquela pessoa que joga futebol por prazer, e joga porque gosta. Joga porque gosta do jogo, gosta das pessoas, gosta do ambiente. Para essa pessoa, ganhar ou perder faz parte. Se ela ganhou, ótimo, maravilha. Se ela perdeu, pelo menos ela se divertiu, ela jogou, ela se relacionou com os amigos. Mas tem aquela pessoa para quem a vitória é a única coisa que importa. Para essa pessoa, todos os demais jogadores são competidores, inclusive os jogadores do seu próprio time. Tudo se trata de uma questão de quem termina na frente. Então, para essa pessoa, quando ela perde o jogo, ela fica sem nada. Porque ela não foi capaz de se divertir, ela não curtiu o jogo, não curtiu as pessoas, não curtiu o ambiente. Ganhar é tudo. Para a gente entender isso, eu acho necessário analisar a forma como o conceito de autoridade vem sendo negativamente destruído na nossa cultura nos últimos anos. Parece que toda forma de autoridade acabou ganhando um viés autoritário, como se o simples exercício da autoridade significasse uma força autoritária. Autoridade, então, passou a ser sentido como imposição de limites, como a restrição da individualidade. Acontece que a relação de autoridade é uma relação afetiva. As figuras de autoridade são escolhidas pela pessoa, através do afeto. A figura de autoridade tem a função de servir como um guia ou uma referência para que a pessoa construa os seus valores morais e o seu valor próprio. Fica patente que as figuras de autoridade são escolhas afetivas pelo respeito que os pais têm, pelo respeito que os filhos têm pelos pais que representaram para eles figuras de autoridade. E a desconstrução negativa do conceito de autoridade vem influenciando na educação dos filhos pelos pais. Nós vemos pais com cada vez mais medo de assumirem a sua função de autoridade na criação dos filhos. Consequentemente, eles vêm se tornando ou mais permissivos ou mais ausentes. Eles vêm simplesmente
deixando que os seus filhos façam as escolhas que eles bem entenderem, sem lhes fornecerem um norte ou uma referência. E aí fica fácil compreender como que pessoas educadas nesse contexto acabam caindo no relativismo moral e na insegurança quanto ao próprio valor. E essas pessoas, então, quando são lançadas na vida, entendem o campo da vida como um campo de batalha, como um campo de desafios ou de provas pelo seu valor próprio. Elas precisam provar a todo instante o próprio valor. E as provas que elas buscam são o reconhecimento. Bater metas significa ser cada vez mais reconhecido. E o campo profissional assume protagonismo nessa luta pelo valor próprio, porque é nessa área que a nossa cultura é mais permissiva em termos de relativismo moral. No campo profissional, está tudo bem que os fins justifiquem os meios. Está tudo bem ver o próximo apenas como um competidor a ser batido e superado. Está tudo bem pensar apenas em si e jamais nos outros. E aí então, as metas profissionais aparecem como provas cada vez mais desafiadoras do valor próprio. A pessoa se coloca provas ou metas cada vez mais altas para provar a si mesmo, pelo reconhecimento que ela recebe dos outros, o seu próprio valor. E aí, concomitantemente, surge toda essa indústria de coaches, cursos, filosofias, frases de efeito para fomentar e orientar as pessoas em busca dessa luta constante, em busca dessa provação constante do seu valor próprio.